noite, graças e paz para os que chegaram depois da saudação inicial. Hoje vamos abrir as nossas Bíblias em dois textos. Você vai abrir Jonas capítulo 1, deixa marcado, é o nosso texto básico, mas o texto de suporte para nós é 2 Reis 14. Então, abra Jonas 1, deixa marcado, vai ser a segunda leitura. Tem que deixar marcado porque nós já vamos imediatamente do primeiro para o segundo. Jonas 1. Aí eu vou ler a partir do versículo 1. Deixando Jonas 1 marcado, e aí o duro é achar Jonas, né? O duro é achar Jonas. Achando, se você conseguir achar, aí abre 2 Reis 14. O primeiro texto que nós vamos ler. É porque o texto de 2 Reis é que descreve o contexto para nós entendermos a fuga de Jonas, porque foi que Jonas fugiu daquela missão. Se não tem 2 Reis, seria muito difícil tecer alguma defesa em favor de Jonas. Jonas 1, 2 Reis 14. Aí quando você conseguir fazer esse exercício aí com a sua Bíblia, feche seus olhos e ore mais uma vez. Peça ao Senhor para falar com você através dessa palavra. Nosso Deus e nosso Pai querido, depois de louvar o Senhor com alegria nos corações, nós agora abrimos a Tua palavra e queremos Te ouvir. Nós abrimos ela e nos silenciamos para Te ouvir, Santo Deus, enquanto nós estivermos lendo-a e nela meditando. Então, por favor, Deus, tem misericórdia de nós e fala conosco. Todos nós precisamos desse conselho, dessa chamada do Senhor para as nossas vidas. Então fala com cada um de nós, com poder e graça, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. 2 Reis 14, versículo 23. 2 Reis 14, versículo 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Só para você entender, às vezes quando você vai ler reis, pode gerar uma confusão na cabeça de alguns. Muitas vezes, muitos capítulos, muitas perícopes, elas são iniciadas assim. No ano tal do rei tal, em Israel, começou a reinar o rei tal em Judá. É porque nesse período aqui, Israel, a nação de Israel estava dividida em 2 reinos. Você se lembra? Depois da morte de Salomão morreu em 931 a.C. Em 930, um ano depois da morte de Salomão, o reino foi dividido em 2 reinos. A parte norte, com a maioria das tribos, continuou com o nome de Israel, e a parte sul com o nome de Judá. Então, sendo um reino dividido em 2, o reino do norte tinha o seu próprio rei, o reino do sul tinha o seu próprio rei. Então, o que nós temos aqui, em grande parte do livro dos reis, é descrevendo que enquanto um rei estava reinando no reino do norte, naquele momento em que no reino do norte era um determinado rei, começou a reinar no sul um outro determinado rei. É isso que nós acabamos de ler aqui. Quando Amazias, filho de Joás, estava no 15º ano do seu reinado, ele que era o rei de Judá, o Jeroboão, que era filho de Jeoás,
rei lá de Israel, tornou-se rei em Samaria, que Jerusalém era a capital do sul e Samaria a capital do norte, tá bom? Foi isso que nós acabamos de ler. Aí, então, esse Jeroboão, agora o foco no reino do norte, Israel, capital Samaria, versículo 24. Ele, o Jeroboão, fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, outro Jeroboão, sim, teve o Jeroboão primeiro, que reinou antes, e agora está contando a história do Jeroboão segundo, tá bom? Não tem lá rei Charles I, rei Charles II, rei Charles III, rei Jeroboão I, passou, ficou no passado. Agora estamos falando sobre o reinado do Jeroboão II. Ele, 24, fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Ou seja, ele não herdou só o nome daquele Jeroboão I, ele herdou os pecados do Jeroboão I, mesmo não sendo filho dele. Vou adotar o nome do Jeroboão I e repetir as práticas, os pecados do Jeroboão I. Agora aqui o Jeroboão II. Bagunçou tudo, né? Versículo 25. Foi ele, Jeroboão II, que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo, o profeta Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Hefer. Então, muitas vezes nós lemos a história de Jonas só lá no livro do profeta Jonas, mas nem sempre nós olhamos para essa informação crucial a respeito do ministério profético do profeta Jonas. Então, há uma razão do coração humano para Jonas ter resistido, e ir para Nínive para pregar. Agora você pula então para Jonas 1. Então o que nós estamos vendo aqui é que quando Jeroboão II reinava em Israel, Jonas era o profeta. E o Jeroboão II expandiu o território em Israel. E ele fez aquilo por causa da profecia do profeta Jonas. Agora vamos para o livro do profeta Jonas. Jonas 1:1. Quando Jonas estava lá profetizando, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Já falamos aqui outras vezes, e eu gosto de falar isso sempre, ser profeta na igreja atual é muito glamuroso. Os profetas são recebidos com honra hoje, são muito bem tratados, muito bem quistos, tem destaque nas igrejas. Não era bem assim nos tempos bíblicos, não. Vida de profeta no Antigo Testamento era muito difícil. Difícil é a economia, porque, na verdade, na maioria dos casos, as vidas da maioria daqueles profetas que nós conhecemos, nas Escrituras Sagradas, foram vidas terríveis, justamente por causa da natureza do serviço que eles prestavam para Deus em favor ou em desfavor da nação. Isso porque, geralmente, os profetas profetizavam aquilo que o povo não gostava. Geralmente, o conteúdo da pregação dos profetas de Deus eram conteúdos que desagradavam o coração do povo. Os falsos profetas, não. Os falsos profetas, eles eram sempre agradáveis. As profecias, as pregações dos falsos profetas eram sempre aquelas que iam ao encontro para satisfazer o coração do povo. É o sermão elaborado, medindo aquilo que vai deixar o povo feliz, aquilo que vai trazer tapinhas no ombro. Era aquilo que, de fato, ia satisfazer o gosto da geração presente. Os falsos profetas atuavam assim. Os profetas de Deus, não. Geralmente, o conteúdo da profecia deles, o conteúdo da pregação deles, desagradava em muito o coração do povo de Deus. Por quê?
Porque geralmente os profetas só eram levantados por Deus quando o povo já estava em pecado. E o povo se desviava dos caminhos do Senhor, por quê? Porque os sacerdotes, que tinham a obrigação de ensinar a palavra para o povo, paravam de ensinar. Os reis, que tinham o dever de estimular o culto e a religião, era o que decretava a religião oficial do povo, se desviavam para cultuar outras divindades e levavam o povo a fazer o mesmo. E então, sem profetas, sem sacerdotes para ensinar a palavra e sem reis para oficializar o culto a Deus, o povo se debandava dos caminhos do Senhor. Deus, claro, não abandonando o seu propósito de abençoar o seu povo, levantava o terceiro ofício, o ofício do profeta. O profeta, então, para ser boca de Deus, para exortar aquele povo, para denunciar o pecado e para chamar aquele povo para o arrependimento e para os cuidados do Senhor. Geralmente o povo não se arrependia, e aí, não havendo arrependimento, a mensagem do Senhor, agora novamente, através da boca daquele profeta, era: se vocês continuarem desse jeito, Deus vai punir vocês. Deus vai trazer destruição, Deus vai trazer disciplina, porque Deus, ele disciplina os seus filhos, aqueles a quem ele ama. E o povo não se arrependendo, Deus cumpria a sua promessa, anunciada através do profeta, e trazia as muitas disciplinas que ele trouxe sobre o seu povo. E então, quando Deus ia lá e punia o povo, significava que a palavra do profeta se cumpriu. E parecia então que o profeta estava profetizando contra o povo. Esse era o entendimento. Nós não vemos Deus, nós vemos os servos de Deus. Então, o povo não via Deus falando com eles, o povo não via Deus num púlpito, o povo não via Deus num trono falando com o povo. O povo olhava e via um homem ali de carne e ossos, enviado por Deus, mas um homem. E quando os cumprimentos vinham, eles associavam o cumprimento àquilo que aquele homem tinha falado. E o coração humano desprezava que aquilo de fato era uma palavra de Deus. E esse coração sempre muito seduzido pelas boas profecias dos falsos profetas. Então o profeta de Deus ia lá e chamava o povo: vocês estão em pecado, vocês precisam se arrepender. O povo insistia em continuar pecando. O profeta voltava e falava: assim diz o Senhor, se vocês não mudarem, eu vou trazer a vara para disciplinar vocês. O povo não se arrependia, Deus trazia a vara. O povo apanhava e se lembrava do profeta. O profeta profetizou contra nós. A palavra desse profeta foi maldita contra nós. O que ele falou nos trouxe sérios problemas. Você se lembra, por exemplo, do que aconteceu com o profeta Elias? Elias profetizou lá no reinado de Acabe, e Acabe ali, aquele homem fraco, completamente dominado pela sua esposa, a demoníaca Jezabel, oficializou o culto a Baal que a Jezabel trouxe lá da terra do seu pai para Israel. Oficializou o culto a Baal, abandonaram o culto a Deus. E Deus então ia disciplinar o seu povo, corrigir o seu povo que não estava se arrependendo, que não estava abandonando aquelas práticas idólatras. E Deus então, ele feriria a religião, o culto, o nome de Baal. E como o povo entendia, eles criaram isso, claro, conforme Paulo nos ensina, iluminados por Satanás, ou obscurecidos por Satanás, criaram um ídolo chamado Baal, e disseram que esse tal de Baal era o padroeiro das chuvas. Você oferecia sacrifícios para Baal, para que aquele ano fosse um ano bom de chuvas, para que eles então tivessem bons pastos e boas colheitas. Deus então ia ferir a especialidade de Baal no coração daquele povo. Deus mandou Elias para fazer o quê? Declarar seca. E Elias então orou e anunciou: por causa do pecado de vocês, não haverá seca não haverá chuva enquanto eu não voltar aqui e pedir a Deus para que traga chuva. E Tiago nos diz que isso durou 3 anos e meio. Por 3 anos e meio não choveu em Israel. E se hoje nós somos dependentes da chuva, mesmo tendo aí os nossos avanços tecnológicos, quanto mais eles eram naquele tempo.
Assim, então, toda a miséria daquele povo, todo o sofrimento daquele povo, e toda a pressão da miséria do povo caindo sobre os ombros do rei, o rei ficou desesperado e ele se pôs numa busca implacável em todo o reino, procurando Deus. Não, procurando Elias, para que Elias revertesse a maldição que Elias colocou sobre o povo, embora Elias fosse apenas boca de Deus ali para aquele povo. E Elias então sofreu e comeu, o pão, não foi o pão que o diabo amassou, porque ele estava ali a serviço do Senhor, mas sofreu muito honrando o Senhor. Só que Jonas, ele foi privilegiado por um longo período no seu ministério, conforme descreve o texto em 2 Reis que nós lemos. Porque o Jonas, ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que reinou de 793 a 753. Então você tem 40 anos, um reinado muito longo. Um rei que reina por longo tempo, tem tempo para fazer muitas obras, E a mensagem do profeta Jonas, conforme nós lemos em Reis, foi a mensagem de restauração das fronteiras de Israel. Jonas profetizou assim, Deus vai abençoar Israel, as fronteiras de Israel voltarão a ser recuperadas. Vieram os outros povos aí, invadiram o território de Israel, tomaram o território de Israel, dominaram sobre nós, mas Deus vai reverter isso que os nossos inimigos fizeram. Israel vai voltar a ser próspero, Israel vai voltar a crescer. E Deus confirmou a profecia de Jonas, com Jonas ainda vivo. Jonas profetizou e viu de fato Deus abençoando o povo de Israel, porque Jeroboão II, ele restaurou o território de Israel até praticamente os limites que eles viram só lá nos dias do rei Salomão, período de maior glória para a nação. Jeroboão II trouxe quase semelhante glória para a nação à glória que Salomão trouxe. E olha, um rei ímpio, um rei que não trouxe prosperidade espiritual, um rei que cultuava outros deuses, um rei que em momento algum incentivou o culto ao Deus de Israel. Ou seja, prosperidade material nem sempre está associada à prosperidade espiritual. Da mesma forma, prosperidade espiritual nem sempre está associada à prosperidade material. Aquele ali foi um período assim de grande glória política, militar e financeira para a nação de Israel. Mas foi a última demonstração da misericórdia de Deus para com Israel antes da última e definitiva punição. Porque logo em seguida, porque eles não se arrependeram, em 722 a Assíria veio e devastou Israel, levou eles espalhando eles pelo mundo, e eles nunca mais voltaram ali para aquele território. Aquela prosperidade, claro, ela foi associada à profecia de Jonas. Se a tragédia da seca foi associada à profecia de Elias, e Elias era o responsável pela miséria de Israel, porque ele profetizou seca, Jonas profetizou prosperidade, Jonas era o profeta da prosperidade. E Jonas então passou a ser tratado como um benfeitor de Israel, um homem de Deus aqui em Israel, um homem que através dele Deus abençoou o seu povo. Olha como Deus tem abençoado Israel nesses 40 anos em que Jeroboão II está reinando e que Jonas está profetizando bênçãos sobre nós. Jonas virou um herói nacional, até que Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive. Aí começaria todo o sofrimento de Jonas. Nínive era a capital do Império Assírio, estava localizada a quase 1000 quilômetros de distância de Israel, e era naquela época já uma das cidades mais antigas do mundo, portanto, uma cidade bem estruturada, uma cidade famosa, bem conhecida. E desde a morte de Salomão, lá em 931, divisão do reino, lá em 930, a Assíria começou a despontar no cenário mundial como uma potência militar econômica. E passo a passo, Nínive e a Síria, eles foram conquistando, tomando os territórios dos seus vizinhos. Chegaram ao ponto de dominar sobre todo o Oriente Médio por 3 séculos, lá do ano 900 até 605.
porque em 605 vem a Babilônia e derrota a Assíria. Os habitantes de Nínive, meus irmãos, eles eram conhecidos como uma raça completamente imoral e totalmente cruel. Eles eram desprezíveis pelo mundo todo. O estilo de prática militar deles era semelhante à dos vikings, quase que, né, do nosso tempo. Você assistiu o seriado Vikings? Você sabe como é que os vikings agiam? Eles agiam sorrateiramente com muita maldade. Invadiam os territórios, entravam lá sem amor nenhum no coração, matavam crianças, mulheres, idosos, destruíam o que havia pelo caminho, sem nenhum respeito por aquele povo. Pegavam os seus bens, seu ouro, suas posses e voltavam para casa. E foi assim que Nínive construiu o seu império. Os ninivitas, eles se orgulhavam das pilhas e pilhas de cabeças que eles traziam após as suas pilhagens nos territórios dos seus inimigos. E devido ao seu poder, os seus muitos saques e a sua crueldade, eles foram um dos povos mais odiados e temidos do mundo antigo. Eram desprezíveis, ninguém gostava, não existia lei mundial, não existia cordialidade, não existia limite de fronteiras para os ninivitas. Reis que eram honrados, respeitados, porque estavam abertos a acordos de paz, estavam abertos a casar suas filhas com os filhos de outros reinos, para aliar reinos. Os ninivitas, eles tinham completo desprezo, não tinham palavra, eles eram odiados no mundo todo pela sua maldade e se tornaram poderosos no exercício dessa maldade. E foi nesse contexto que Deus mandou Jonas ir pregar àquela nação. Aquele povo que se orgulhava de fazer montes e montes com as cabeças dos seus inimigos. Israel era inimiga de Nínive e Jonas, um israelita. Eis a questão. Os maus ninivitas, eles eram uma ameaça para Israel. Parecia que logo eles iam chegar nas fronteiras de Israel, e dadas aquelas atuais conjunturas, se eles chegassem nas fronteiras de Israel, eles entrariam território adentro de Israel e fariam com Israel o que eles já vinham fazendo há tanto tempo com outros povos. De fato, 2 décadas depois do ministério de Jonas, a Assíria veio e devastou mesmo Israel. Só que a maldade dos ninivitas despertou a fúria de Deus contra eles, antes deles chegarem em Israel. E se eles continuassem maus daquela forma, praticando aquelas maldades com os povos ao seu redor, Deus então destruiria eles, antes deles chegarem em Israel. E foi aí, meus irmãos, que Deus mandou Jonas ir pregar para Nínive. E a proposta era: se os ninivitas ouvissem a pregação de Jonas e eles se arrependessem da sua maldade, Deus perdoaria e, claro, abençoaria Nínive, o maior inimigo de Israel ali naquele momento. E quanto ao profeta Jonas? Jonas vinha há muitos anos sendo considerado o benfeitor de Israel, o responsável da parte de Deus pela prosperidade, pelas bênçãos de Israel. Com toda certeza, e Jonas calculou muito bem isso, porque ele declara isso no seu livro, se ele vai lá e profetiza para os ninivitas se arrependem, Deus abençoa os ninivitas, e Jonas perderia o seu status de benfeitor de Israel, e ele se tornaria no traidor nacional do seu povo. Nos abençoou há tanto tempo, agora vai lá abençoar o nosso maior inimigo. Foi o responsável pela nossa prosperidade, agora vai ser responsável pela prosperidade do nosso maior inimigo. Israel conquistou só o seu próprio território na pregação de Jonas. Nínive está conquistando o território dos outros reinos. Jonas, vendeu a alma? Não estava bom, não? Você benquisto em Israel, seu povo, apadrinhado pelo rei, todo mundo feliz, satisfeito com o seu ministério, quer mais poder? Nínive é maior, né?
Israel não está conquistando os reinos ao redor, Nínive está conquistando os reinos ao redor. É mais sugestivo, né? Profetizar, abençoar Nínive do que Israel. Mas Deus queria que Jonas pregasse e por isso Jonas fugiu. Algumas reflexões aqui para nós, meus irmãos, a partir dessa experiência de Jonas desobedecendo ao Senhor e depois servindo ao Senhor. Enquanto Jonas profetizava favoravelmente em Israel e acontecia aquilo que ele falava, Jonas era beneficiado. Como eu disse, ele se tornou um profeta estadista. Jonas é o servo de Deus responsável pela prosperidade de Israel. Todo mundo amava aquele profeta, diferentemente da relação dos outros profetas com o povo. O povo odiava Jeremias. O povo, como eu disse, odiava Elias. O povo odiou a maioria dos outros profetas. O povo amava Jonas. E eles amavam porque parecia que de fato era Jonas quem estava abençoando Israel. Mas nós sabemos que, na verdade, Jonas era só um instrumento. Era Deus quem decretava o que ia fazer. E Jonas era só um papagaio que ouvia o que Deus falava e transmitia para o povo. Qual o poder que Jonas tinha de dar alguma vitória militar para Israel? Qual era o poder que Jonas tinha nas suas mãos, na força do seu braço, para possibilitar que o exército de Israel reconquistasse todo aquele território que foi reconquistado naquele período? Não, nada. Ele foi só um papagaio, como nós também devemos ser, e só repetir as palavras do Todo-Poderoso, e era só isso que ele fazia. Mas claro, o coração humano gosta quando nós somos bem-quistos, quando somos bem vistos e quando nós obtemos êxito, ainda que estejamos obtendo êxito a partir daquilo que não vem de nós. Porque quando nós somos bons em alguma coisa, meus irmãos, nós podemos sim ser beneficiados por isso. Vem reconhecimento, vem convites, dependendo da circunstância, da situação, vem dinheiro, portas se abrem. Mas, na verdade, meus irmãos, assim como Jonas, nós também somos só instrumentos de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Por mais extraordinário que você seja na sua profissão, por mais extraordinário que você seja no seu ministério, por mais extraordinário, caso você seja muito bom em alguma coisa, você só é porque Deus te concede isso, porque Deus faz isso através de você. E aí vale demais, nesse contexto, aquele conselho que o Senhor Jesus deixou para nós lá em Lucas 17. Quando vocês tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, sabe o que é que vocês devem dizer? Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Quando, disse o Senhor Jesus, vocês tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que a glória é sempre de Deus. Portanto, lembre de dar glória a Deus sempre. Como nós falamos aqui hoje de manhã, acorda, toma café e vai trabalhar, dê o melhor de você. E se você conseguir fazer, glória ao Senhor, porque eu, na verdade, sou só um servo inútil. Você precisou acordar e você não tinha poder nenhum para te conceder fôlego de vida em mais um dia. Você não tinha poder nenhum para se proteger enquanto você descansava, descanso esse totalmente necessário para a boa produção do dia seguinte. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavra do Senhor Jesus. Outra reflexão. Enquanto Jonas ele estava profetizando ali a prosperidade de Israel, Jonas estava dentro da vontade de Deus para a vida dele. Ele foi um profeta chamado pelo Senhor. Aquela foi a última bênção de Deus para Israel. Era propósito do Senhor expandir as fronteiras de Israel, retomar aquilo que os inimigos tinham tomado. Era o último grito, a última declaração do amor de Deus para que Israel abandonasse aqueles ídolos e se voltassem para o Senhor. Era a vontade do Senhor abençoar Israel daquela forma.
Então, quando Jonas foi ali durante o reinado de Jeroboão e profetizou prosperidade, Jonas estava agindo dentro da vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, ele estava sendo muito abençoado por isso. E as coisas estavam dando muito certo para ele, porque ele estava dentro da vontade de Deus para ele. Quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, nós estamos no melhor lugar do mundo para nós. Quando nós estamos vivendo dentro da vontade de Deus, por estarmos no melhor lugar do mundo para nós, nós somos abençoados e nós também podemos até desfrutar de paz e de prosperidade por isso, por estarmos dentro da vontade de Deus para nós. Mas mais uma reflexão. Deus deu uma missão ruim para Jonas, e Jonas fugiu da missão. Quando Jonas descumpriu aquela ordem de Deus, Jonas saiu da vontade de Deus e pulou para dentro do inferno. E pulou para dentro do inferno porque, ao fugir da vontade do Senhor, ao rejeitar uma ordem de Deus para ele passou a lutar contra Deus, ao resistir à vontade do Senhor. Quando você resiste à vontade do Senhor, você entra em uma luta contra Deus. Qual é o seu sentimento para com o seu filho? Quando você dá uma ordem para ele, quando você manda ele fazer alguma coisa e ele não faz. Quando você fala, você vai fazer isso hoje, e ele fala, não vou fazer. Qual é o seu sentimento? Está medindo forças comigo. Está medindo forças comigo. Vai fazer assim, ele bate o pé, não vou fazer. Qual é o seu sentimento? Quem é esse menino para bater o pé e resistir à minha ordem? Quem é o pai aqui? Quem é a mãe aqui? Vem aquele sentimento terrível nos nossos corações. A ordem está invertida aqui. Eu é quem sou o pai, eu é quem sou a mãe. Nós, muito inseguros do nosso amor, não contrariamos os reizinhos. Tá bom, né? Senão ele vai ficar chateado comigo, ela vai ficar emburrada comigo, eu não quero que meu filho fique chateado comigo, não quero que a minha filhinha fique brava comigo, né? Tá bom, né? A gente cede. Deus não. Porque ele não é inseguro do amor dele para conosco. Ele não é inseguro do desejo que ele tem de nos abençoar. Ele não é inseguro da posição dele. Ele não é inseguro a respeito dos nossos papéis. Ele não é inseguro. Nós somos, cedemos. Deus não. Jonas, resistindo à vontade de Deus, entrou em luta contra o Senhor, por resistir a uma ordem do Senhor. Se viver dentro da vontade de Deus é a melhor coisa para as nossas vidas, viver fora da vontade do Senhor é a pior coisa para as nossas vidas. Guarde isso. Você quer viver bem? Descubra a vontade do Senhor para a sua vida e pula dentro dessa vontade. Você vai viver o melhor da vida possível. Aí você quer viver assim na desgraça mesmo, sofrendo, sabe? Comendo o pó da morte. Descubra a vontade de Deus para você e pule fora dessa vontade, porque aí você entra em briga contra o Todo-Poderoso. Aliás, a propósito, se alguém aqui hoje está vivendo um caos, você precisa fazer essa análise. Minha vida está um caos, as coisas não dão certo, por mais que eu tente, eu bato cabeça, a coisa não deslancha para mim. A pergunta, a análise que você tem que fazer é essa. Eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Sei. Estou dentro dessa vontade? Não. Está a resposta para o seu caos. Eis aí a resposta para o seu caos. Não sei, porque você vê que hoje eu não ia pregar isso aqui. Eu estava com outro sermão completamente diferente e o Senhor insistiu no meu coração até 5 horas da tarde para trazer essa mensagem. Você pode estar nesse caos justamente por estar na mesma posição de Jonas. Jonas vai para Nínive. Jonas, não, eu vou para Tarsis. Pulou para o inferno. Caiu do céu para o inferno. E uma última reflexão. Agora aqui, uma quebra de paradigma. Porque o Jonas, vivendo dentro da vontade de Deus, estava vivendo bem, muito abençoado, em paz, próspero. O Jonas, fora da vontade de Deus, foi para o inferno.
entrou numa vida terrível. Agora aqui a quebra de paradigma. O Jonas, sem saída, teve que ir para Nínive obedecer. Porque você se lembra da história, houve um tal de um grande peixe entre a desobediência e a obediência. Houve um grande peixe que colocou Jonas no caminho certo. Não deu para chegar em Tarsis. Não deu para continuar naquele navio que ele pegou lá no porto de Jope. Não deu para não ir para Nínive. Não era uma opção. Era uma ordem. E agora o Jonas entendeu, depois de 3 dias refletindo, sem ninguém incomodá-lo, ele foi para Nínive. Indo para Nínive, Jonas estava novamente se colocando dentro da vontade de Deus para ele. A ordem é: vai para Nínive. Agora Jonas está indo para Nínive. Isso significa que Jonas estaria longe de problemas a partir dali? Isso significa que a partir dali Jonas continuaria tendo aquela paz, aquela prosperidade? Mas quando ele estava na vontade de Deus, ele estava em paz, próspero. Quando ele estava fora da vontade de Deus, ele entrou em sofrimento. Agora ele volta para a vontade de Deus e vai para Nínive, para ter paz, descanso, tranquilidade. Não. Lembre-se, Nínive era a maior inimiga de Israel, portanto, de Jonas também. Deus estava prestes a destruir Nínive, o que seria ótimo para Israel, o que seria ótimo para Jonas também. Jonas, pregando para Nínive, estaria oferecendo uma chance para Nínive voltar atrás dos seus erros, e Nínive se arrependendo, ao contrário de ser destruída, seria abençoada por Deus e seria próspera, porque estaria debaixo do querer do Senhor para ela. E se isso acontecesse devido àquela pregação, Jonas seria o benfeitor de Nínive, como ele já tinha sido o benfeitor de Israel. Consequentemente, como já falei, Jonas mudaria o seu status quo ali de abençoador de Israel para traidor de Israel, e foi justamente, perfeitamente o que aconteceu. Jonas pregou, Nínive se arrependeu, Deus não destruiu Nínive, pelo menos ali naquele momento, e Jonas ficou muito mal com isso. O capítulo 3 termina dizendo que Nínive se arrependeu, o rei promulgou ali um jejum, e Deus então desistiu de destruir, abençoou aquele povo. Aí, logo em seguida, o capítulo 4 começa com Jonas bravo demais. E foi orar. E a oração de Jonas foi assim: falei quando eu estava lá em casa ainda. Eu estava lá em Israel ainda. Muito antes daquela besteira de eu ir lá para Jope, comprar uma passagem para Tarsis. Eu falei, eu não queria ir para Nínive por causa disso. Eu sabia que o Senhor é bondoso, eu sabia que o Senhor é misericordioso, eu sabia que o Senhor é amoroso, e que se eu fosse lá em Nínive, e se eu pregasse para eles, que se eles se arrependessem, o Senhor ia perdoar eles, o Senhor ia abençoar eles. O que aconteceu? A bondade do Senhor está derramando, o amor do Senhor está derramando, a misericórdia do Senhor derramou lá em Nínive. E Jonas estava dentro da vontade de Deus para a vida dele. Mal consigo mesmo, angustiado, cheio de raiva, cheio de rancor, bravo com Deus, chateado com Deus, com raiva, porque os seus inimigos estavam sendo abençoados, e numa situação muito difícil, com aquele povo que o amava até então, e não sei se continuaria amando a partir dali. Viver fora da vontade de Deus, meus irmãos, é sempre o pior negócio dessa vida, porque é péssimo ter Deus nos reprovando, é péssimo ter Deus contra a gente. E viver dentro do plano do Senhor para nós, nos coloca no melhor estado de vida para a nossa existência, aqui no porvir. Ainda que muitas vezes a vontade do Senhor nos leve para onde nós não queremos e nos coloque em grandes enrascadas aqui nessa vida. Por isso, meus irmãos, é possível que um servo fiel a Deus esteja vivendo grandes, mas grandes problemas mesmo, justamente por estar obedecendo o Senhor, como foi com Jonas. Mas não foi exclusividade de Jonas. Quer ver só? José estava dentro da vontade de Deus
quando ele foi vendido pelos irmãos e afastado lá do conforto da sua casa e do amor de seu pai. Estava nos planos perfeitos de Deus que Daniel fosse arrancado à força do seio da sua família e levado como escravo lá para a Babilônia, para viver todos os anos da sua vida lá. Mesmo Daniel, ele estava totalmente dentro da vontade de Deus, quando ele foi jogado dentro da cova dos leões. E os amigos de Daniel, eles, quando estavam lá dentro da fornalha em chamas, eles só estavam ali porque eles foram fiéis ao Senhor e estavam vivendo dentro do querer do Todo-Poderoso para as suas vidas, dentro de uma fornalha. Foi por viver a vontade de Deus que muito, mas muito provavelmente Isaías foi cerrado ao meio. E Estevão só foi apedrejado porque ele estava dentro da vontade de Deus para ele. E os apóstolos foram perseguidos, açoitados, presos e mortos por viverem dentro do plano do Senhor para eles. E sobretudo, meus irmãos, foi a mais perfeita vontade de Deus que o justo, santo e obediente Jesus vivesse toda uma vida de humilhação e ainda morresse pendurado numa cruz. Se fez maldito por Deus, obedecendo e cumprindo a vontade de Deus para a vida dele. Jonas, bravo, chateado, mal com Israel, com raiva dos ninivitas, mas estava em paz com Deus. Deus não estava bravo com ele. O Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipresente não estava na captura de Jonas. Briga terrível é contra o Onisciente, é contra o Onipotente, é contra o Onipresente. Todas as outras brigas, elas não são nada se nós estamos travando essas outras brigas, mas tendo o Todo-Poderoso, Todo-Vitorioso satisfeito conosco. Mesmo quando os nossos corações estão emburrados, mesmo quando os nossos corações estão muito chateados, porque paixões, sonhos pessoais foram contrariados. Mas se foram contrariados, agradando o Todo-Poderoso, a gente está no melhor lugar do mundo. Porque em qualquer circunstância, obedecer a Deus sempre nos coloca na melhor vida para nós. Sem problemas ou com problemas aqui. Porque o que vale mesmo, meus irmãos, nessa vida, é ter Deus ao nosso lado, caminhando com a gente, aprovando os nossos atos e decisões. Feche seus olhos, ore sobre isso. Se você entende que está vivendo a vontade de Deus para você, agradeça ao Senhor por isso e peça: Deus, não me deixe sair daqui. Porque Jonas passou a maior parte do seu ministério dentro da vontade do Senhor. E um dia, porque teve uma paixão pessoal contrariada, ele saltou da vontade de Deus. Então, essa é uma oração importante: Senhor, hoje eu entendo, eu estou fazendo a tua vontade, estou feliz, eu estou satisfeito. Mas, Senhor, pode ser que amanhã o Senhor dê uma ordem que está no teu coração, mas que ainda não veio para o meu. E por causa das minhas limitações, eu vou ter tendência a agir como Jonas. Senhor, não me deixe agir como Jonas. Que eu tenha coragem de magoar o meu próprio coração. Que eu tenha coragem de esmurrar o meu próprio corpo. Que eu tenha coragem de me frustrar os meus planos, jogar fora os meus sonhos para fazer a tua vontade, Senhor. Me ajuda a crer nisso, me ajuda a confiar nisso. Se você se vê na vontade do Senhor, ore assim. Agora, se você se vê fora da vontade do Senhor para a sua vida, você está no inferno. Você está vivendo em perigo. Você está, dando passos largos para um suicídio. E mais, isso é um problema em todo ambiente onde você põe o seu pé. Quem está com o Senhor onde põe o pé é bênção. Quem está fora dos planos do Senhor onde põe o pé é problema. Volta para a vontade do Senhor para a sua vida. Arrependa-se. Porque no ventre de um peixe você já está há muito tempo. Talvez você já tenha até se acostumado com o desconforto desse lugar.
as trevas desse lugar. E o chamado para você é: saia daí, urgentemente. E só o Senhor pode tirar daí. E Ele só te tirará daí quando você disser: Senhor, me tira daqui para eu voltar para a Tua vontade. Me tira daqui para a vontade do Senhor para a minha vida. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Porque nós estamos aqui lendo o testemunho de um homem que o Senhor registrou na Tua palavra. Um servo do Senhor, um profeta do Senhor. Através de quem o Senhor tanto abençoou o Seu povo. Através de quem o Senhor trouxe tanta prosperidade para o Teu povo, Senhor. E que, no entanto, caiu. Por amor ao seu status social, por amor às suas convicções étnicas, por amor aos seus preconceitos, por amor aos seus medos, caiu, saltou da tua vontade para brigar contra o Senhor, para resistir ao teu querer. E, Senhor, todos nós estamos sujeitos a isso. Tem misericórdia de nós, Santo Deus, nos segura, vai moldando os nossos corações, nos dando maturidade para nós nunca saltarmos a tua vontade, nunca entrarmos em briga contra o Senhor. E se porventura, Santo Deus, alguém aqui hoje está vivendo fora da tua vontade, restaura essa pessoa, reconcilia essa pessoa com o Senhor, que esse grande peixe que tem atordoado a vida dessa pessoa, dessas pessoas, expulse, lance essa pessoa na praia, para o Senhor restaurar essa pessoa para o centro da vontade do Senhor, para o querer do Senhor, para as suas vidas, meu Deus, a fim de que todos nós vivamos no teu querer, vivendo a tua vontade, para que assim, então, convictos de quem o Senhor é, Deus benevolente, como Jonas tinha essa consciência, Senhor, o Senhor é amoroso, o Senhor é glorioso, o Senhor é misericordioso, Santo Deus, e nós, convictos disso também, nos tenhamos por satisfeitos, quando satisfazer a tua vontade implicará em contrariar a vontade dos outros, em contrariar o querer dos outros, as expectativas dos outros, e principalmente quando, para fazer a tua vontade, teremos que contrariar a nossa própria vontade. Então, tem misericórdia de nós, Santo Deus. Restaura quem precisa de restauração, firma quem precisa ser firmado e abençoe a todos nós. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.